obrigação, mas entendendo de fato o propósito de sermos juntos, como família, cuidando da nossa casa. Amém? Hoje estamos também iniciando uma sentença, né? Todo ano, nossa igreja, você que nos visita, quero que saiba que nós temos uma tradição, não é necessariamente uma ordenança, um mandamento, uma lei, algo estatutário, algo assim, mas há alguns anos nós nos guiamos buscando de Deus um direcionamento para aquele ano, né? Alguns vão chamar de um tema do ano, não tem problema, pode ser o tema do ano, mas nós damos a isso um peso de que nós chamamos de uma sentença profética, né? Algo que nos direciona e nos impulsiona durante o ano. E para este ano, como você já viu colocado aqui pelo nosso pessoal de mídia, fez essa bela arte aí, é de volta ao primeiro amor. Nós entendemos que é um tempo de voltarmos ao primeiro amor, voltarmos às práticas, estamos priorizando o que nós chamamos de práticas de disciplinas espirituais. Entre elas, há várias disciplinas espirituais, entre elas, principalmente 3, leitura da palavra, jejum e oração. Por isso a gente começou o ano lendo a Bíblia, não sei se você começou, né? Hoje encerramos o capítulo 11 de Gênesis, então você que não está acompanhando, corre aí. Foi entregue, que a minha ficou na Bíblia que eu leio em casa, outra Bíblia, né? O manualzinho, o guiazinho, mas foi mandado também de forma por PDF nos grupos de WhatsApp. Se não tem, depois pede alguém para te enviar, ou pede ao pastor Márcio que ele pode te dar uma cópia física, né? Agora, assim, a tradição de ler a Bíblia é muito importante. Quem já começou já viu muita coisa boa no Gênesis, né? A criação do mundo, a queda do homem, né? A promessa da redenção em Gênesis 3,15 lá, 16. Depois já viu a história de primeiro homicídio que aconteceu do irmão que matou o irmão, né? Caim que matou o seu irmão Abel. A gente já leu na Bíblia esses 11 primeiros capítulos aí a história de Noé, do dilúvio, né? Uma família de Noé foi importante para poder restaurar a terra, né? A Torre de Babel, que é a primeira tentativa do homem de ser maior do que o próprio Deus, construindo uma torre. O começo da tribo dos Semitas, né? O filho de Noé, Sem, Semitas, foi de onde veio a nação de Israel, né? E amanhã, quem está acompanhando, começa a história de Abraão, né? Que é o nosso pai da fé. Então, leia a Bíblia, 3 capítulos por dia, não é algo difícil de você fazer, acordar de manhã, tirar alguns minutos para a leitura da Bíblia, antes de dormir, durante o dia um horário. Crie nisso uma prática. Mas eu posso ler a Bíblia... Tem sempre aqueles antirreligiosos, né, que criaram a religiosidade da não religiosidade, que é outra religiosidade. Nada pode ser religioso. Não pode ajoelhar para quando chega na igreja. Eu fui do tempo que a gente chegava na igreja e ajoelhava primeiro, para orar, não é isso? Aí orava, aí depois sentava para começar a cultuar. Se alguém começasse a ler a Bíblia, ninguém saía do templo. Se alguém começasse a orar, ninguém entrava nem saía do templo. A gente foi perdendo essas práticas, chamando de religiosas, mas fomos perdendo também hábitos muito saudáveis. Então, eu não preciso ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, durante um ano, para ser mais santo ou menos santo. Eu posso ler de várias formas. Mas, irmãos, é um hábito saudável. Assim como a gente se alimenta todo dia, deveria se exercitar todo dia, assim como a gente tem que respirar o oxigênio que respira, a leitura da Bíblia deveria ser uma prática diária. Então, esse modelo de leitura, através de um manual, de um cronograma, enfim, que você poder acompanhar, ajuda você a criar uma disciplina de leitura bíblica. Ler é a primeira parte, a Bíblia tem que ser lida, examinada e principalmente vivida, mas ler é o primeiro passo. Se só for examinar e vivê-la, se eu ler primeiro. Então, ler para conhecer. Ler o Antigo Testamento não é tão fácil para alguns, é uma leitura mais complexa, vão surgir dúvidas, vão surgir questões. Já falei várias vezes, não sabe, pergunta ao seu líder de célula, que vai perguntar ao líder de rede dele, vai perguntar ao discipulador, que vai perguntar a mim. Se eu não souber, eu pergunto a Deus também. Alguém responde para a gente, né? Vai ter questão que a gente não vai saber responder, que dizer não sei uma resposta também. Isso, legal. O outro falou, a gente está criando esse hábito, eu e a Patrícia está em casa. A gente erra muito, sendo bem sincero, a gente erra muito nesse ponto. Mas esse ano estamos forçando a barra para ler juntos a Bíblia, os 3 capítulos, todo dia de manhã, quando a gente acorda, lê os 3 capítulos ali junto, bate um papo, surgem perguntas. Aí já a Patrícia me fez umas perguntas meio complicadas no começo. Amor, mas por que foi aí? Não sei explicar, vamos orar para entender melhor. E então o Antigo Testamento vai chegar aquela parte das genealogias, que é um pouco tenso de ler. Fulano gerou Ciclano, gerou Beltrano, mas tem uma mensagem ali, tem uma história. E mesmo que seja o registro, lê pelo registro. Então tem essa tradição, tá? Comece esse ano. Se você não começou, dá uma corridinha, pega a tarde de hoje, lê os 11 capítulos que ficaram para trás e começa a partir de amanhã, 3 capítulos por dia, mas se esforce para ler a Bíblia o ano todo. Amém, gente? Vamos à palavra, então. Você pode ficar em pé? Vamos ficar em pé, reverência à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 1 ao 7, que é exatamente a nossa sentença para esse ano, baseada na carta que Jesus escreveu à igreja em Éfeso.
livro do Apocalipse de João, capítulo 2, versículos 1 a 7. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio realmente ler esse texto sagrado que vem às nossas mãos de forma tão fácil hoje, mas que custou a vida de tanta gente para poder chegar até nós hoje. Obrigado porque a revelação da palavra de Deus, através das Escrituras, é o alimento que precisamos diariamente. Nos levantamos contra todo e qualquer espírito contrário à tua palavra, toda voz de inquietação, de cansaço excessivo, toda fortaleza na mente seja derrubada agora, que todo sofisma, todos os argumentos que ficam na mente da pessoa confundindo, todo tipo de soberba ou de arrogância familiar, de orgulho, que se levantam contra o conhecimento de Deus, sejam anulados agora, para que assim nossas mentes sejam levadas cativas à obediência de Cristo, e essa semente poderosíssima que é a tua palavra, logre êxito, encontre frutos permanentes em corações quebrantados. É assim que oramos e cremos. Pai querido, no nome santo de Jesus, você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Pode sentar, fique à vontade, meu irmão. Então vamos falar esse ano sobre voltar ao primeiro amor. Apenas rapidamente contextualizando aqui esse texto que lemos, esse é o Apocalipse, é o último livro da Bíblia Sagrada. A Bíblia que é um livro precioso, né? Hoje na aula do pastor Outros ele falava sobre a Bíblia, sobre a importância da Escritura. A Bíblia é um livro único. O Apocalipse é o fechamento dessa revelação, né? Começa com Gênesis, que eu citei agora aqui, começamos a ler agora essa semana, e encerra no Apocalipse. E a forma que esses livros, que a maioria entende que entre Gênesis e o Apocalipse passa-se um período de 1.600 anos, não da história, né? Do que foi escrito em cada um desses livros, né? Todo o período de história da escritura da Bíblia Sagrada. Todo esse desfecho é muito lindo, porque o Gênesis vai falar, por exemplo, de um paraíso perdido, o Apocalipse fala de um paraíso que é recuperado, o Gênesis fala da árvore da vida que é fechada, proibida, para que ninguém tenha acesso. Lá no Apocalipse, essa árvore da vida volta a ser liberada para todos aqueles que estão na eternidade. No Gênesis fala de um jardim, né? Que é do Jardim do Éden. No Apocalipse fala de uma praça e um jardim novamente. É interessante pensar que tanto Gênesis como Apocalipse não estão falando de templos, sempre são jardins, praças, lugares abertos de relacionamento, que é o que sempre Deus quis. É um livro maravilhoso, o livro do Gênesis, mas também o Apocalipse fecha de forma preciosa a Bíblia Sagrada. No Apocalipse, é chamado Apocalipse de João, porque quem escreve é João, o apóstolo, né? Que foi o apóstolo que viveu mais tempo, deve ter passado de 100 anos de idade, né? Apocalipse é uma forma literária de escrever, né? Apocalipse fala de algo que está oculto e é revelado. Por isso que a tradução seria, no inglês, colocam The Revelation, revelação. Deveria ser chamado livro da revelação, mas nós guardamos o nome grego Apocalipse, quer dizer algo que está oculto e é revelado depois, né? Então, o livro da revelação, revelação de João. Esse livro é bem lindo, porque João, o apóstolo, foi aquele que, um dos que ficou mais próximos de Jesus, né? João, alguns historiadores acreditam
que ele era um adolescente ainda quando foi chamado para o apostolado, talvez em seus 16 anos de idade. Era um garoto ainda, muito novo quando é chamado para ser apóstolo. E João, ele passa a vida inteira seguindo Jesus, né? Ele era primo de Jesus, de segundo grau, tinha uma relação familiar com Jesus também. E João, ele andou muito perto de Jesus. Ele era um amigo mais próximo, né? Por exemplo, no momento da ceia do Senhor, que a gente vai daqui a pouco compartilhar, que é a última ceia, a última Páscoa que Jesus passa com os seus apóstolos e que viria a ser a primeira ceia para nós, Jesus está ali numa reunião tensa, onde ele fala, inclusive, que algum daqueles que estavam com ele ali iria traí-lo. E nessa hora tensa, João está com a cabeça recostada no peito de Jesus, coisa de amigo, que se encosta, está próximo ali, de intimidade, de afeto. Esse foi João, que era inclusive chamado de o apóstolo amado, aquele que Jesus amava, né? João era um cara muito íntimo de Jesus, ele teve experiências muito próximas. Ele também foi o único dos 12, pelo menos temos registro bíblico, que foi até o Calvário. Ele foi o único que viu Jesus realmente crucificado. Então ele viu seu amigo, o jovem Jesus, de 33 anos de idade, cheio de vigor, de energia, pregando com autoridade, caminhando no deserto, curando pessoas, expulsando demônios, andando sobre as águas. Viu Jesus, ele e apenas Pedro e Tiago, juntamente com ele, viram a filha de Jairo ser ressuscitada por Jesus. Estavam no monte quando Jesus foi transfigurado e o seu rosto brilhou, o seu corpo brilhou, sua roupa brilhou. Esse João que viu Jesus tão vigoroso, tão esplendoroso, agora vê o seu amigo ali de forma terrível, morrendo aos poucos, agonizando. Vê Jesus nu, porque na verdade a crucificação, o crucificado não tinha aquela roupinha colocada sobre a sua genitália. Aquilo foi uma pudicidade da Idade Média, quando fez o quadro de Jesus. Os crucificados eram colocados nus para serem envergonhados, humilhados publicamente. Então ele viu seu amigo nu, expondo suas vergonhas, no vitupério ali. Viu seu amigo pálido, sangrando até a morte, a sua cabeça inchada pelos cravos da coroa de espinho que dilataram certamente a sua cabeça, o seu crânio. Viram Jesus sofrer com cãibras, porque estava numa posição desconfortável naquela cruz. E se ele tentasse firmar o seu corpo para que os cravos não rasgassem muito seus punhos, ele sentia cãibra, se relaxasse, ele sangrava mais ainda. Viu Jesus agonizando até a morte. Ele foi o único apóstolo, pelo menos que temos registro bíblico, canônico, que assistiu à morte de Jesus. Então imagina o que isso causou de dor no coração daquele homem. E ele passou a sua vida inteira pregando esse evangelho. Ele foi também aquele que, juntamente com Pedro, correu até o sepulcro e testificou e atestou que o sepulcro estava vazio, que as roupas de Jesus, interessante que esse episódio, eles vão correndo, né? E João entra e assiste, vê lá as roupas e relata, as roupas estavam dobradas, as roupas que cobriram o corpo de Jesus estavam dobradas organizadamente no canto do sepulcro, deixando claro que ele não saiu fugindo, né? Que surgiu uma teoria que o corpo dele foi roubado, porque ele se levantou e fugiu, que seria impossível, mas enfim, ele vê isso tudo. Ele também está no mar, pescando juntamente com Pedro. Depois da ressurreição, quando Pedro, frustrado, depois de ter negado Jesus, disse, vou pescar, que era literalmente voltar às primeiras práticas. João está juntamente com eles pescando. Uma noite frustrada, que não pescaram nada. E João vê quando, de repente, Jesus aparece na beira da praia, pergunta se eles pescaram alguma coisa. Eles ficam assustados e João reconhece, é Jesus, é o mestre. Ele estava ali, ele presenciou isso tudo. Agora João, depois de anos servindo o Senhor, plantando igrejas, cuidando de igrejas, inclusive servindo nessa igreja que a gente falou aqui, que é Éfeso, e certamente, de acordo com os historiadores, ele passou a sua velhice ali junto com Maria, mãe de Jesus. Então, porque ele amparou Maria, lembra disso? Na cruz, Jesus está morrendo, uma mensagem linda, porque é o Cristo, Filho de Deus eterno, mas que na terra teve uma mãe, que o acolheu no ventre, e mesmo agonizando antes da morte, não somente a morte dolorosa pelos cravos, pelo sangramento, pela chibatada de chicote, mas a morte dolorosa pelo nosso pecado que estava sobre ele. E naquele momento ele olha para sua mãe e olha para João, que está junto com ela, e diz para João, João, filho, essa é a sua mãe, mãe, esse é o seu filho. Então ele dá a responsabilidade para que João cuidasse da sua mãe, e a tradição entende que João cuidou de Maria até a sua morte, e ela inclusive passou o final da sua vida na cidade de Éfeso. Esse João agora está velho, com cerca de 100 anos de idade, está preso, encarcerado, em uma ilha chamada Patmos. Está ali preso, sozinho, e diz o texto do Apocalipse, se for ler com calma depois, que no dia do Senhor, no domingo, né? Porque foi no domingo que Jesus ressuscitou,
Era no domingo que a igreja primitiva se reunia, diferente dos judeus que era no Shabat, no sábado. Eles se reuniam domingo pela manhã, lembrando da ressurreição. Era koinonia, era também o culto do ágape que eles falavam, o culto do amor. Eles se encontravam desde o primeiro século da era cristã para comer o pão e beber o vinho, cultuar, cantar canções ao Senhor, trazer ensino sobre Jesus, né? Era no domingo de manhã. Então João plantou muitas igrejas, conviveu com várias igrejas, agora ele está velho, preso, solitário, sozinho naquela ilha de Pátimos. E no domingo pela manhã, como diz o primeiro capítulo de Apocalipse, ele está ali sozinho, quando de repente ele ouve uma voz. E ele fala que é uma voz diferente, uma voz que parecia como uma voz de muitas águas. Eu acho isso maravilhoso. Você foi numa cachoeira alguma vez e colocou a cabeça assim para ouvir o som das águas? Aquele som poderoso, sabe? Aquele caudaloso. Você viu um rio passando com uma correnteza fortíssima, ou o mar, quando está violento, agora com as ressacas, por exemplo. Ele ouviu aquele som poderosíssimo, ele se volta. Esse é um dos textos mais lindos que eu acho. Porque o mesmo João que viu Jesus com seu rosto pálido, pela hemorragia da cruz, com espinhos cravados na sua coroa, com cravos encravados no seu punho, na sua mão, provavelmente no seu punho, com cravos cravados nos seus pés, nu, envergonhado. Agora ele se volta e vê uma figura que em nada lembrava o filho do seu Zé e da Dona Maria, José e Maria, nada lembrava. Ele vê um homem agora com uma coroa de glória na cabeça, com os cabelos brancos como a lã, com vestes talares, roupas de festa talares, brancas também, com um cinto de ouro no meio, com os pés brilhando como latão reluzente, o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia, seus olhos eram como chamas de fogo, havia um cetro na sua mão de rei, não mais cravos, da sua boca saiu a espada afiada de 2 gumes, em nada lembrava o Jesus de Nazaré, mas João reconheceu o seu Senhor ali. Ele viu que era Jesus agora como Deus. E diz a Bíblia, é um dos cultos mais lindos que eu acho. E quando João percebe isso, as pessoas cantam, eu respeito, tá? Não estou... quando eu estou na presença do Senhor, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, eu sei que dá também, mas eu acho que a primeira coisa que João fez, quando ele viu Jesus, diz o texto bíblico, ele não procurou uma forma litúrgica de ajoelhar, como é que eu vou orar? Levanta as mãos. Ele caiu no chão como morto. O impacto daquela revelação foi tão forte, que ele caiu no chão como se estivesse morto. Eu penso às vezes que, pobre de mim, seu Farney, que já foi um menino, e quando estava na presença do Senhor, caía no chão como morto. E que agora, cheio de teologia e de conhecimento, tenta argumentar tudo teologicamente. Pobre de mim que procura uma forma de adorar, talvez, que chama a atenção da mídia na hora de tirar uma foto, ou de alguém que está do meu lado para saber como é que eu estou orando ou não. E o Senhor nos traga de volta para esse encontro. E o Senhor nos traga de volta para esse encontro. E nos faça cair no chão como morto. Quando clamamos a Deus para essa volta, é porque talvez precisemos, se preciso for, desaprender teologia, para reaprender a relação com Ele. Porque, na verdade, o tempo todo que o Pai quis, não foi religião, foi relação. Tudo que Ele sempre quis foi que nós, seus filhos, olhássemos para Ele como um filho olha para o Pai. Quando um pai é um pai amoroso, o filho olha para o pai com toda esperança. Já vejo hoje, para não perder a prática, né? Citar o neto. Às vezes que o Azaf olha para o Aleph. É tão bonitinho, gente. Eu lembrava do Aleph olhando para mim. Ele olha assim com uma ternura, um sorriso se abre. Porque é o pai. O que aconteceu com a gente? A gente vem domingo para a igreja para ficar brigando, discutindo questão filosófica, teológica, política. Em vez de reunir os irmãos em torno da mesa e ficar admirados com a beleza dos olhos do Pai. E cair no chão como morto. Que Deus nos traga de volta para esse lugar, irmãos. Essa é a oração que o colégio pastoral tem feito. João cai no chão como morto. E Jesus o levanta e começa a conversar com ele. E a primeira conversa de Jesus tem a ver com cartas. Deus gosta muito de cartas. Deus é um Deus de cartas, de mensagens. A Bíblia é uma carta. A carta do amor do Pai por nós. E ele escreve 7 cartas para 7 igrejas específicas. Essas 7 igrejas, chamadas igrejas da Ásia Menor, onde hoje é a região da Turquia, por exemplo, ali. Aquela região ali
aquelas 7 igrejas foram as principais igrejas do primeiro século da era cristã fora de Jerusalém. Se você olhar no mapa, você vai ver que elas formam um círculo em torno delas. Se você for olhar as 7 igrejas, todas elas formam um círculo. Então, na verdade, aí essa interpretação é livre. Alguns entendem que cada igreja representa um período da história, quem pensa mais de forma dispensacionalista, que Éfeso foi a primeira igreja e que Laodiceia é a igreja do fim dos tempos. Outros entendem que não é bem assim, mas na verdade, meu modo de interpretar, e eu quero compartilhar com você como eu penso, que na verdade está falando de toda a igreja. 7 é o número que representa a totalidade, né? O que é pleno, o que é completo. E esse ciclo fala desse ciclo total da história da igreja. Então, eu acho que está falando para todas as igrejas, estão em todas as igrejas. Então, as 7 igrejas cabem em cada igreja nossa aqui, inclusive na 100. Tudo que acontece com cada uma delas serve para todos nós. Você pode até aproveitar para olhar de forma histórica, dispensacionalista, na linha do tempo, ok, mas muito mais do que isso é pensar que todas as 7 igrejas falam para todas as igrejas de hoje e de sempre. E quando fala para todas as igrejas, fala para todas as igrejas aqui reunidas. Cada um de nós precisa ouvir o que cada igreja recebeu naquelas cartas do Apocalipse. Amém? Todas as 7 cartas começam com a saudação de Jesus, Jesus se apresentando. Aqui na carta a Éfeso ele fala, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Como Apocalipse é um livro de muita simbologia, hoje o pastor falou até sobre a questão da Bíblia ser vista com sua literalidade, mas também com sua subjetividade. Apocalipse, como a própria expressão apocalíptica, que é uma forma literária de escrever, é cheia de símbolos, né? Então, tudo aqui é carregado de símbolos. Então, as 7 estrelas, alguns entendem, que seriam 7 pastores das 7 candelabros, que são as 7 igrejas. E ele anda no meio delas. Ele tem as 7 estrelas na mão e anda no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas. E tem todos os pastores nas suas mãos e ele anda no meio de todas as igrejas, toda a história. Ele está caminhando, tendo os pastores na sua mão, a igreja, ele caminha no meio dela. É disso que ele está falando. Esse é o Senhor que caminha no meio da igreja e que tem o controle da liderança da igreja nas suas mãos. E outras cartas ele vai se apresentar de outra forma. Depois ele vem sempre com algum comentário, quase sempre elogiando algo positivo que houve naquele lugar, e depois ele traz uma denúncia, uma alerta, um conselho, e encerra trazendo uma promessa, né? Aqui a promessa e essa promessa sempre vem para as 7 cartas, com a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele vai encerrar sempre as cartas com essa alerta: quem tem ouvidos, em algumas versões está quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o próprio Cristo está nos dando um conselho: quem tem ouvidos, ouça. São avisos importantes que ele está trazendo para a igreja. E nessa carta ele encerra com uma promessa: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então ele começa essa carta prometendo que aquele paraíso que foi perdido lá no Gênesis, e aquela árvore da vida que foi cerceada ao acesso dela à humanidade, agora vai ser aberta para aquele que vencer. Então a árvore da vida eterna, quando o homem pecou lá no Éden, quando o primeiro Adão pecou, e o conselho da Trindade decide tirá-lo do jardim, o aviso é: eles pecaram, e como nós sabem o que é o bem e o mal. Vamos tirá-lo do jardim para que ele não coma da árvore da vida e se torne eterno. Por quê? Se o homem come da árvore da vida naquele estado, ele eternizaria o pecado. Não haveria graça, não haveria redenção. Então Deus o tira do jardim com um ato de amor. Deus não tirou o homem do jardim apenas por vingança, por castigo. Foi uma punição, foi uma disciplina, mas por amor, para proibi-lo de comer da árvore da vida. E só vai abrir novamente isso aos que vencerem todo o projeto de Deus e chegarem ao final no Apocalipse. Então esse é o contexto das 7 cartas. Vale a pena você ler as 7 cartas, são conselhos muito fortes. Mas hoje queremos nos ater na carta à igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidade muito importante, né, do Império Romano. Tinha um porto. Hoje qualquer chat GPT ou qualquer Google você vai encontrar isso, você não precisa gastar muito tempo. É uma cidade muito forte, cidade poderosa, importante, um porto marítimo fortíssimo. Éfeso, para o contexto da igreja, foi muito importante também, como eu falei, uma igreja que Paulo plantou, né? Paulo passou quase 3 anos ali em Éfeso, ensinando, formando pessoas no Evangelho, né? Ele deixa ali uma liderança, vai embora,
Durante um tempo, o próprio Timóteo, que é o filho na fé de Paulo, foi para Éfeso, para cuidar de Éfeso também. Paulo escreve uma carta importante, falando sobre graça, sobre fé, para essa igreja de Éfeso. E como eu já falei aqui, de acordo com a tradição, embora não haja registro bíblico, nós entendemos que João passou os seus últimos dias lá em Éfeso a ser preso e levou a Maria, mãe de Jesus, para morar naquele lugar também. E como Éfeso, aí é uma questão importante, só para explicar, Éfeso tinha uma deusa muito importante, que era Artemis dos gregos, ou Diana dos romanos, né? A deusa Diana, ou deusa Artemis, ou Ártemis, que era a deusa daquela cidade. Um dos símbolos que a Diana dos romanos tinha é que era uma figura muito feminina com vários seios, né? Ela tinha muitos peitos, que amamentava todos, era a deusa da fertilidade e da prosperidade também. E aí é interessante pensar que como foi ali em Éfeso, no concílio que houve em Éfeso também, que foi definido que Maria era mãe de Deus, no ano 400 e alguma coisa, perto do ano 500, ela foi definida como a mãe de Deus ali nesse concílio de Éfeso, porque essa cidade tinha essa questão da divindade matriarcal, né, da maternidade, uma mãe sendo deusa. Isso é muito interessante, porque Éfeso carregou essa marca também de uma igreja que pode ser muito mãe, muito maternal, e não cumprir a função de paternidade que é enviar os seus filhos, né? Então, Jesus escreve para essa igreja específica de Éfeso. E nessa carta, ele primeiro traz, como em todas as cartas, algumas características positivas. Então, como eu falei, na minha concepção, todas as 7 cartas servem para todas as igrejas de todos os tempos que já existiram. Amém? Todas as 7 cartas, na minha percepção, servem para todas as igrejas, em todos os tempos, em todos os lugares do mundo que existiram ou existirão. Então, ela serve para 100 hoje. Para a comunidade evangélica de Mesquita, mas serve para a Assembleia de Deus, para Batista, para Metodista, para Wesleyana, para comunidade, para Atitude, para Apacentar, enfim. Serve para as igrejas do Brasil, da Europa, da Ásia, igreja perseguida. Onde tiver igreja, elas servem. São alertas e logo servem para cada um de nós também, para a nossa vida como cristãos, tá? São cartas do noivo para nós. Então, quais são as características positivas que ele enfatiza e que eu espero que nós tenhamos também? Ele fala no versículo 2, voltando ao Apocalipse 2, versículo 2. Conheço as obras que você realiza. Então, essa era uma igreja de obras, que trabalhava, que realizava. Irmãos, e evangelho é prática. Evangelho tem que ter prática. Isso é um ponto simples de dizer aqui, mas é importante enfatizar. Houve um tempo na igreja, quando eu me converti, principalmente, né, há 40 anos atrás, que, na verdade, nós entendíamos que, quase 50 anos atrás que eu me converti, pensando bem, né, eu me converti com 11 anos. Eu estou com quase 60 esse ano, então foi há 49 anos atrás, quase 50 anos atrás. Quando a igreja era muito focada na atividade. Para eu ser aceito por Deus, eu tinha que fazer muita coisa, jejuar muito, orar muito, ir para tudo que é culto, e eu tinha que fazer coisas. Isso é um equívoco, porque nós começamos a entender como se Deus fosse um interesseiro, ou talvez está barganhando com a gente, né? Nós começamos a gerar comércio em torno disso. Eu preciso fazer coisas para merecer o amor de Deus. Com o advento do finalzinho do milênio do século passado, começou uma pregação mais focada no de fato que é bíblico, que é a graça de Deus. E pela graça somos salvos, não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não é minha força que garante a minha salvação. Mas a impressão que eu tenho é que nós fomos para um outro extremo nos últimos, talvez aí 20 ou 25 anos. Uma mensagem também, ou até um pouco mais, nos últimos 30 anos, uma mensagem que dá a ideia de que não tem que fazer mais nada. Eu já fui salvo, então é pela graça que eu sou salvo, é importante eu... E aí começou uma questão muito filosófica, o importante é acreditar, o importante é crer. E aí o mundo abraçou essa mensagem, porque o mundo de hoje é um mundo extremamente espiritualizado. Tá? É um paradoxo. É um mundo cheio de carnalidade, é um mundo cheio de desejos da própria carne, egocêntrico, mas espiritualizado. Mas a própria espiritualidade que o mundo, seja através do mundo corporativo, seja através dos vários coaches que estão ensinando o mundo afora, essa espiritualidade também é carnal. É um paradoxo, porque é uma espiritualidade egoísta. Eu tenho que encontrar com o meu próprio self, encontrar com o meu próprio Deus interior. Eu tenho que ser... Importante é que eu seja feliz. E para eu ser feliz, importa sou eu. Os outros que se explodam. Se a minha casinha está bem, o mundo afora que se acabe. Nós começamos a voltar para um tipo de feudalismo. Se o meu feudo está bom, se o meu condomínio está bem, em volta de mim, que tudo se exploda, não tem problema.
Isso vai contra o princípio do shalom, por exemplo, que é a paz dos judeus. Shalom é um conceito de paz, só vai haver paz se houver justiça em torno dele. Então, na verdade, esse espiritualismo carnal diz o seguinte: eu tenho que estar bem comigo mesmo, com Deus interior que eu tenho dentro de mim. Mas não existe relação com Deus sem serviço ao próximo. Por isso ele fala: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu serviço. Então a igreja trabalha, evangelho é praxis, é prática, é viver o evangelho. Então não tem como dizer eu sou alguém que serve a Jesus se eu não sirvo meus irmãos. Os irmãos entendem isso? Se eu não me dedico aos irmãos. Eu estou lendo um livro, gente, que eu queria que todo mundo pudesse ler esse livro, muito bom, Geração Ansiosa, de um autor americano, um psicólogo, que é ateu. Ele é ateu, ele fala claro no livro que ele é ateu. Tem um capítulo só sobre espiritualidade, onde ele denuncia o tempo inteiro o que desde o surgimento do primeiro iPhone aconteceu com a sociedade, com a geração Z, que é se fechasse em si mesmo. Inteiro esse negócio que tem que virar para cá. Esse egoísmo que fez com que as pessoas se fechassem em si mesmas, né, nas telas. E ele cita, inclusive, isso, como que a religião, qualquer que seja ela, gera esse ambiente de coletividade. Né? Ele fala uma coisa muito legal no capítulo, por exemplo, sobre estar juntos. Para você pode ser tolice, para muita gente é tolice. Acho até que a gente perdeu muito essa prática. Mas eu queria muito que a gente voltasse algumas práticas boas. Eu fui criado no modelo que a gente só comia meia-noite no Natal. Então, nada a ver com Cristo aqui, tá, gente? Nada a ver com Bíblia, falando de tradições. Não tem nada a ver com pecado ou não pecado, céu ou inferno. Tradição. Comia no Natal, meia-noite. Meia-noite ia cear, porque a família toda comia junto na mesma hora. Eu estive agora lá nos Estados Unidos no Thanksgiving. Primeira vez que eu passei um Thanksgiving na casa de alguém lá. E eles tratam o Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, mais importante até do que o Natal. Lá. Eles param tudo. É o único feriado que o país todo para literalmente, para almoçar juntos, na mesma hora. E realmente há um símbolo em comer juntos. Marcar um horário. Nós estamos quebrando isso. Já há algum tempo, desde a televisão, a gente começou a comer na sala, no sofá, com um prato na mão. E depois que as televisões foram para os quartos, cada um no seu quarto. Depois veio o laptop, agora o smartphone, cada um com o seu smartphone. E ninguém mais se comunica quando come. E comer juntos é uma forma de comunhão. Todas as religiões que você imagina no mundo têm algum tipo de ritual que envolve comida. Alguma ceia, algum banquete. E o próprio Cristo fez isso. A ceia, vamos ver daqui a pouco, é a comunhão, é estar juntos. Então, irmãos, há um mistério no serviço comunitário. Em um servir ao outro, via o culto. Via o culto é um serviço. Você não vem só para oferecer a Deus. Não preciso da igreja para servir a Deus, ok. Mas você precisa do seu irmão. Estar junto aqui é animar o outro, é abraçar alguém, é um abraço que você dá em alguém. Você congratula, que você dá um apoio moral, que você, como o Lucas fala do culto de quarta-feira, quando o culto está vazio, sim, as pessoas que vêm menos pessoas, é sentimento estimulado, tem mais pessoas, um estimula o outro. Eu fico pensando, por que eu não posso pegar uma quarta-feira dessa e ir para a igreja? Nenhuma quarta eu posso fazer, chegar até as 9 horas na igreja, depois ir para casa. Eu não posso fazer sacrifício para um irmão, porque na verdade o culto é sacrifício. Então o Senhor conhece as tuas obras. Então a primeira palavra que o Senhor quer deixar para nós aqui hoje é que é importante que a igreja tenha prática. Você entende isso? Você pode dizer amém? Depois ele fala no complemento: conheço as tuas obras, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Porque a obra de Deus envolve esforço. Porque surgiu outro discurso muito confuso. Se eu tiver que me esforçar, então não é de Deus. Tudo que Deus faz tem que ser fluir livremente. Aquela espiritualidade platônica, sabe? Irmãos, envolve esforço. Hoje eu me esforcei para estar aqui. Minha vontade é estar com a minha esposa em casa hoje. Ela está com dores. Eu poderia ficar com ela, não seria nenhum pecado também não, tá? Mas sei que se eu ficasse com ela, ela ia ficar mal também, porque eu não fui para o culto, que é a primeira ceia do ano. Outras vezes você se esforça quando tem que ir para uma célula cansado. Quando você faz um almoço, a família não tem que ter esforço, gente. E sem dúvida alguma, embora eu goste de comer em bons restaurantes, nada se compara ao almoço de família. Então você vai lá, come comida que alguém fez, senta à mesa e vai embora depois. Almoço de família, cada um faz alguma coisa, senta junto, tem estresse, mas está todo mundo junto. Senta à mesa, come junto, lava a louça junto. Deveria ser assim pelo menos, né? O pessoal para um só, mas lava a louça, vai fazer o serviço de casa. Então esse encontro envolve esforço. Servir o Senhor envolve esforço, sim. Você esse ano precisa voltar a se esforçar. Não esperar, quando eu der vontade, eu vou para o culto. Quando eu der vontade, não, às vezes vai estar sem vontade. E você vem, é por obrigação, por religiosidade? Não, porque você se esforça para servir os seus irmãos. Vocês entendem isso, irmãos?
envolve esforço. Seu esforço e a sua perseverança. Irmãos, a perseverança é o que mantém a igreja de pé. Porque gente animada, o espasmo emocional, tem um tempo inteiro. Aquele culto foi maravilhoso. Eu fui no encontro, eu fui no retiro. Agora a novidade é subir a montanha. Eu fui no legendário, voltei empolgadíssimo. Nada contra, quem achar que é legal, que pode pagar, pague. Cada um sobe a sua montanha. Tem condição para pagar, vai. Nada contra isso aqui não, tá? Mas se empolga, vai. Como eu vi o encontro, o retiro, eu vim queimando. Ok, isso é maravilhoso, mas isso passa. É o perseverante que mantém a igreja de pé. Você entende isso? Gente fiel, e persevera, e permanece. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Se há uma virtude humana que está escassa hoje, é perseverança. É uma quantidade de pessoas que não tem a menor resiliência, a mínima frustração. Nós precisamos ser perseverantes, amém, irmãos? Lutar. Eu sei o que é perseverança, sou botafoguense, então sei o que é, né? Sei o que é perseverar, sei o que é lutar. A gente aprende a perseverar a vida inteira, né? E está lutando ali, um ano vai, um ano não vai, um ano vai, um ano vai, de onde? Está lá, até vir de novo. Não tem problema, que a gente persevera. Mas o torcedor é assim, o torcedor é perseverante. Quem torce para alguma coisa, que envolve paixão. Nesse ponto, a relação com Deus envolve essa paixão que faz eu perseverar, nunca desistir. Aquela pulsão de vida. Irmãos, em nome de Jesus, vamos orar a Deus pedindo ao Senhor esse ano perseverança. Vamos acabar com esse negócio de começar o ano com um monte de planos e parar no terceiro mês. A leitura da Bíblia. Então, quero insistir em você com a leitura da Bíblia esse ano. Que isso sirva para você como um desafio de perseverança. Leia os 3 capítulos todo dia. Se atrasar, recupera no dia seguinte. Mas não pare. Está dando uma mensagem para a sua mente. Eu preciso perseverar. A falta de perseverança gera muita frustração e dor. Essa igreja também era uma igreja que não suportava os maus, no capítulo 2, né? Sei que você não pode suportar os maus. Uma igreja que não vai suportar a maldade. Irmãos, isso é muito sério. A Bíblia fala que quem pode fazer o bem e não faz, peca. A bondade, tanto a maldade com U como a maldade com L, que cabem, tem que ser combatida. A igreja precisa, de fato, não suportar pessoas más, nem que fazem mal aos outros. Lutar contra isso, de forma árdua, vigorosa. Se não suportam os maus, e depois ele fala no versículo seguinte, no complemento do versículo, perdão, que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. É papel da igreja, essa igreja fazia isso, Éfeso, confrontar a mentira, os falsos apóstolos, os falsos apostolados. Sejamos uma igreja que vai denunciar de fato o que é falso apostolado. Versículo 2, 3 ele fala, você tem perseverança de novo e suportou as provas por causa do meu nome sem esmorecer. Outra característica importante para a igreja, suportar as provas. Vida em Deus terão provas por causa do nome do Senhor. Muita gente fala, eu amo Jesus. Até que o amar Jesus o leve a provar isso de alguma forma. Quando você tem que escolher a vontade de Deus, não a sua, isso é uma prova. E quando você suporta essa prova, sem esmorecer, você glorifica o nome de Deus. E também lá no versículo 6 ele fala, vocês também odeiam os nicolaítas, que eu também odeio. O nicolaíta era uma doutrina, não tem uma explicação muito clara sobre isso. A Bíblia não fala muito. Alguns acham que nasceu com Nicolau, que foi um dos primeiros diáconos, não sabemos. Mas o que está subentendido em alguns textos, e também por alguns pais da igreja, é que nicolaíta era um tipo de manifestação cristã que envolvia muita sensualidade, carnalidade, e também se alimentar de festas pagãs, mas principalmente carnalidade e sensualidade. Então ele fala, você não resiste a isso. Pessoas têm uma vida promíscua, uma vida de pecado dentro da igreja. Então, essa é Éfeso, uma igreja boa. Trabalhava, perseverava, denunciava os falsos apóstolos, servia uns aos outros. Porém, aí vem a alerta principal, que é sobre a qual queremos encerrar nossa reflexão aqui hoje. Tenho, porém, contra ti que você perdeu o teu primeiro amor. No versículo, na versão NAA, ele usa a expressão mais específica.
você abandonou o seu primeiro amor. Do que ele está falando aqui de primeiro amor? Aqui a palavra usada é ágape, inclusive. Esse amor que vem do próprio Deus. A grande tragédia é quando fazemos tudo isso que eu acabei de falar, mas não mais movido pelo primeiro amor que nos atraiu. Por que eu estou falando? Daquele encontro de João com Jesus na ilha de Patmos. O que de fato nos fez estar aqui foi o Senhor. Foi conhecê-lo. Esse amor nos atraiu. Nos levou para servir uns aos outros. Se eu perco isso, eu começo a fazer coisas só por práticas, só por ativismo, não faz sentido. Então, ele fala, você perdeu aquilo que primeiro te trouxe para cá. Você lembra como foi que o Senhor te encontrou? Você lembra de fato como foi esse encontro? Você lembra de como foi que esse amor te encontrou? Você lembra de verdade? É uma pergunta simples. Você lembra, Cláudio, como foi? Como foi que o Senhor te encontrou? Como é que você estava? Caído, né? Bebia, fumava, minha vida é uma vida de farras, né? Mas com muita tristeza no coração. Então, quando me encontrou, era esse meu estado. Tem quantos anos? Não lembro, 24 anos mais ou menos, por aí. Como foi esse começo? Foi difícil, não foi fácil não, né? Mas eu perseverei e cheguei até aqui hoje. Entende? A gente esqueceu disso às vezes. Como foi teu primeiro amor, Wellington? Como foi que o Senhor encontrou você? Você estava como? Como é que você estava? Antes de ser esse pastor elegante e bonito aqui, como é que você estava? Nas drogas, líder de baile funk, com a vida completamente destruída. Através de uma irmã, eu tenho muito carinho, minha mãe na fé, pastora Valdinéia, foi até minha casa, levou a palavra do Senhor naquele mesmo dia, no dia 24 de novembro de 96. Eu voltei ao primeiro amor. Como foi o Senhor te encontrou, Hudson? Você lembra? Como é que você estava? Estava deitado no meu quarto lendo a Bíblia e alguma coisa me chamou a atenção. Na verdade, eu fui numa EBD a convite de um outro adolescente e lá eu vi a história de Elias e eu fiquei muito impactado com o sarcasmo daquele profeta, com o poder que ele tinha. E, à época, a escola estadual ela dava o Novo Testamento. A gente tinha aula de educação religiosa. E aí eu ganhei um Novo Testamento, a capa dele era o mais importante, é o amor. E aquela noite eu fui procurar a história de Elias no Novo Testamento. Aí eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando eu cheguei em Atos, estava entregando minha vida a Jesus. 17. Oi, Carlinha. Como é que o Senhor te encontrou? Como é que foi esse primeiro amor? Conta pra gente um pouquinho. Como é que era você? Como é que foi esse encontro? Eu tinha 11 anos, estava planejando me matar, porque uma história de muita violência na minha casa. Eu tinha perdido a esperança. E um amigo do meu pai chamou a gente para ir na igreja, a boa e velha Assembleia de Deus. E eu cheguei lá com uma mini blusa, um short, um batom roxo, revoltada. E ouvi falar do amor de Deus. E eu estava muito sem esperança. E o Senhor me encontrou. Não fui eu que achei ele, ele me achou. E veio uma irmã e falou assim, Deus tem uma obra muito grande na vida dessa menina. Deus vai usar muito ela, Deus escolheu ela. Aí minha mãe falou assim, quê? Logo a Carla, que é tão revoltada. E quando ninguém acreditava, o Senhor acreditou. Foi ele mesmo. Impossível esquecer. Nós passaremos aqui o dia todo. Que bom que pudesse fazer isso mais vezes. A gente começa a fazer muita coisa na igreja, esquece do começo de tudo. Como foi que o Senhor nos encontrou? Você consegue lembrar? Do dia específico que alguém foi na tua casa, ou te encontrou na rua, e que esse amor invadiu o teu coração de uma forma estranha. Você sentiu um poder que você nunca tinha sentido antes. Isso é novo nascimento.
Eu lembro quando, já contei várias vezes para vocês aqui, com meus 11 anos de idade, morando em Irajá, minha mãe, minha irmã dentro de uma sala, uma manifestação espiritual. Eu no pátio desse condomínio de prédio, sentado com 11 anos, 10 para 11 anos, dizendo: Deus, se o Senhor existe, eu quero te conhecer. Vindo pobre, nordestino, recém-chegado no Rio de Janeiro. E o Senhor me encontrou. Através de um amigo, Ivonaldo, que juntava garotos do condomínio para jogar futebol e pregava para nós. Minha mãe, um dia, a mãe de santo, disse para ela que ela precisava fazer a cabeça. E o preço do assentamento era o preço do apartamento que ela queria comprar, a entrada do apartamento que ela queria comprar em Padre Miguel. E minha mãe disse que não podia fazer aquilo. E a mulher disse: olha, os teus guias vão cobrar isso de você. Não te dou nem uma semana de vida. Naquela semana minha mãe foi atropelada, Madureira, cheia de medo. Quando Dona Valquíria, uma senhora que levou minha mãe para o terreiro, entrou na nossa casa chorando, disse: Dona Minervina, estou muito arrependida, porque eu sou filha de crente, filha de presbítero da Assembleia de Deus. Eu quero voltar para Jesus, quero levar a senhora comigo. Minha mãe disse: Deus me livre, minha filha. Eu sou católica, apostólica romana, já cometi o primeiro erro, que é ir no terreiro, não vou mais para outro erro, não. E a Dona Valquíria insistiu muito com a gente. E quando eu tinha 11 anos de idade, fomos eu, minha mãe, minha irmã. Eu não sei quem é esse homem hoje. Não sei quem ele se tornou hoje. Mas eu vi aquele homem em 1978, pastor Edir Macedo, jovem ainda. Minha mãe sentada num auditório começo onde era a antiga funerária. Ele falou: tem uma mulher aqui no meio. E foram no cemitério e fizeram um trabalho para matar ela em uma semana. Minha mãe, que nunca tinha incorporado, caiu na hora do meu lado. Eu tinha só 11 anos. Igual o outro falou acerca do Elias, eu tinha medo daqueles demônios, né? Desculpa por quem é de religião afro, não quero ofender você, mas é como nós entendemos. E eu fiquei apavorado com aquilo e aquele homem pequeno disse: eu quero orar para a senhora depois do culto. No corredor, ele mesmo, o próprio Macedo, foi e legião de demônios saíram da minha mãe. Minha irmã, fumando desesperadamente, falou: quer sua mãe liberta? Joga esse cigarro fora. Eu olhei para aquele homem franzino e falei: quem é esse cara desse tamanho, tem essa autoridade toda, com esses demônios que eu tenho tanto medo deles? E assim o amor de Deus me encontrou. Na igreja, eu encontrei família, paternidade, serviço. Há 30 anos sou pastor. Por causa da igreja, eu vivi muita coisa boa e coisa ruim. Fiz muita coisa, boa e ruim. Conheci alguns países, acho que 14 países, vários estados do Brasil pregando. Perdi a conta de pessoas que se converteram através da minha pregação. Mas isso só fez sentido porque um dia o Senhor ouviu um menino de 11 anos dizendo: eu quero te conhecer. Não esqueça disso. Não esqueça do primeiro amor. Não esqueça como foi que ele atraiu você. Ele te envolveu com cordas de amor, correntes de amor. Te trouxe para cá. Não transforme isso aqui num negócio. Para fazer coisas, para chamar a atenção dos outros, para brigar por causa de departamento de ministério, que o ministério todo. Para de brigar por coisa pequena. Pensa no primeiro amor. E aí ele fala: você abandonou, Éfeso, o teu primeiro amor. Você está fazendo tudo isso, mas nem sabe mais por quê. Então ele dá alguns conselhos a Éfeso, que são conselhos para nós hoje. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Que o Espírito Santo faça com você o que faz comigo várias vezes quando eu leio esse texto, me fazendo lembrar: onde foi que eu caí? Onde foi que eu parei de ser aquilo que eu era nele? Me tornei esse personagem para os outros verem. Onde foi que você caiu? Lembre-se hoje e arrependa-se. Arrepender-se
não é ter remorso. É uma decisão mental de falar, eu vou voltar para o começo. Alguns entendem a palavra arrepender-se como dar meia volta. Você está andando nessa rota aqui, você para e dá meia volta e volta lá para o começo, para começar de novo. O Espírito Santo hoje quer te convencer ao arrependimento. A dizer, Senhor, eu não quero mais seguir nessa rota. A igreja precisa se arrepender. O pastor Paulo Borges Júnior, nosso amigo, que várias vezes eu cito aqui, ele contou uma ilustração, uma forma de entender melhor isso. Eu já citei isso aqui algumas vezes, vale a pena lembrar. Ele fala algo muito importante. A igreja brasileira não sofre por incompetência. Eu estou já há quase 50 anos caminhando na igreja evangélica. E nunca a igreja foi tão competente quanto é agora. Excelentes pregadores, mestres. Nós temos competência em todas as áreas. Midiática, musical, estrutural. Tem a igreja no Brasil que são estruturas gigantescas, lindas, organizadíssimas. Nós somos referência para muitas coisas aí fora, hoje. Então não é falta de competência, mas é falta de sentido. Perdeu o sentido. Quando você perde o sentido correto, você vai, se estiver no sentido errado, quanto mais competente você for, mais longe você vai do plano inicial. Então ele faz uma ilustração simples. Vamos supor que você está em Resende. Você conhece bem Resende, no Rio de Janeiro? Com um carro, ele te dá uma Ferrari. Com o melhor combustível do mundo. A adulta vai estar perfeita, sem nenhum tipo de lombada, pista perfeita, livre. O clima ideal, nem muito calor, nem muito frio, sem chuva, o tempo ideal. E dá a você o melhor piloto que pode existir. Diz, pega o seu carro agora e vai para São Paulo. Você pega aquele carro e, em vez de ir para São Paulo, você vai para o Rio. Quanto melhor for o carro, quanto melhor o combustível, quanto melhor a pista, quanto melhor o piloto, mais para longe você vai do sentido correto, por causa da competência. Algumas vezes o pneu fura, aí você para. Eu dizia, cara, São Paulo é para lá, eu vou para cá mesmo. Eu acho que a vida fez comigo várias vezes, e com você também, essa parada. Está no sentido errado. Volta. A gente não consegue voltar. Nesses 50 anos de caminhada quase, eu vi muita gente boa que começou o evangelho muito bem. Cheio de amor de Deus no coração deles, queimando. Mas chegou um momento que os planos pessoais ficaram maiores que o plano de Deus. E as pessoas se perderam. Diziam, como é que eu posso voltar agora? Como é que eu vou abrir mão da estrutura toda? Como é que eu vou desistir? Nós transformamos aquilo que era caminhada no evangelho em uma coisa pesada, comercial, poderosa, que custa milhões, e que a pessoa não consegue mais voltar atrás. Mas hoje a palavra do Senhor é arrependa-se, volte e pratique, como ele fala aqui, as primeiras obras. Volte às práticas que você tinha quando o primeiro amor queimava em você. E este ano, 2026, Deus colocou em nosso coração que entre as primeiras obras, há tantas, nós queremos insistir em 3. Leitura da palavra, oração e jejum. São coisas simples, mas que vão nos trazer de volta para o primeiro amor. Um líder, eu já citei também aqui algumas vezes ele, até essa mensagem dele, que eu admirei demais no mundo evangélico, foi David Wilkerson. Ele foi pastor da igreja Times Square em Nova York e também fundador do Teen Challenge, que foi conhecido por nós aqui como Desafio Jovem. David Wilkerson era um pastor da Pensilvânia. Eu já fui na Pensilvânia. Pensilvânia é um lugar muito agradável de morar. É um lugar rural, casas amplas. O nosso amigo Henry Garman mora. Igrejas boas. E o David Wilkerson pastoreava uma boa igreja na Pensilvânia, com cerca de 100 membros. Tinha igreja, tinha os alojamentos. Ele fala. Ele tinha um hábito de todos os dias pegar o seu carro, entrar na floresta e passar, todos dias não, alguns dias específicos, entrar na floresta e passar horas ali orando. Ele dizia que isso era como um círculo que ele firmou. Ele fazia um círculo, entrava naquele círculo só ele e Jesus, para conversar. O tempo foi passando, esse David Wilkerson foi arrebatado por um momento. Ele viu uma notícia de jovens sendo presos numa gangue em Nova York e o coração dele se moveu para aqueles jovens.
Então ele pega o seu carro, viaja 4, 5 horas até Nova York e vai lá no tribunal para tentar defender os jovens. Quando chega lá, os jovens já estão condenados, ele é ridicularizado, um caipira. Ele não volta para a Pensilvânia, ele vai para as ruas de Nova York, na época era muito violento, nos anos 60, 70. Ele começa a pregar para as gangues. E começa a ganhar pessoas para Jesus. Tem um livro dele, quem é jovem deveria ler esse livro. Procura na internet, procura em alguma estante virtual, A Cruz e o Punhal. É um livro lindo, ele conta essa história. E ele começa a converter as pessoas. E aí o Wilkerson planta uma igreja em Times Square, uma linda igreja, num teatro lá na Times Square, no centro de Nova York. Se torna referência no mundo inteiro. Um dia eu ouvi uma mensagem que vale a pena assistir. Eu recomendo você assistir essa mensagem, se possível, essa semana. Procura na internet, última pregação de David Wilkerson, legendada. Você vai achar essa pregação. Foi a última pregação dele. A última pregação do David Wilkerson foi em Colorado Springs, na igreja do Nick Cruz, que foi o primeiro gangster que ele ganhou para Jesus. Agora é um pastor. Ele vai pregar nessa igreja, já com 80 anos de idade. Tinha acabado de passar por um câncer. Ele vai pregar para pastores. Ele está tão debilitado da doença que ele fica sentado para pregar. Ele não sabia, mas depois daquela viagem ele volta e morre no acidente de carro. Era a última pregação dele. E ele, nessa pregação, abre o coração para aqueles pastores e fala isso. Ele diz, olha, um dia eu construí um círculo onde eu entrava só eu e Jesus. E conversava com ele. Com o passar do tempo, eu fui botando muitas coisas dentro desse círculo, e o círculo foi aumentando. E tinha um momento que eu não encontrava mais Jesus. Só as coisas. Eu tinha que sair dele e abrir um círculo curto de novo. Eu penso que Deus está nos chamando para esse círculo de novo. E esse círculo começa... Por que é tão importante leitura da Bíblia, oração e jejum? Porque é aqui que ele se revela para nós. Essa é a carta do amor de Deus para nós. Eu gosto de ler, eu gosto de ler bons livros. Mas não há livro mais precioso para ler do que a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia. Gaste tempo lendo a Bíblia. Quando leia a Bíblia, não leia como quem procura argumento filosófico, teológico, ou preparar sermão. Diga, Pai, eu quero abrir uma porção da tua carta. Fala comigo. Ele vai falar com você, pessoalmente. Eu quero voltar àqueles momentos que a gente procurava em Deus respostas com simplicidade para ouvi-lo falar conosco, com a leitura da Bíblia. Oração, porque é na oração que a gente vai responder ao céu. Oração não é para mover a mão de Deus. Oração não é para que Deus faça a tua vontade. Oração é para que você conheça a vontade dEle. Para que você saiba o que Ele quer de você. Oração não é para mover a mão de Deus a seu favor, mas é para te mover para debaixo das suas mãos. E jejum, não como quem quer barganhar com Deus. Jejum não é greve de fome, não é protesto para Deus ter pena da gente. Jejum é uma forma de mortificar nossa carne, de aquietar nossa alma, para que o Espírito possa ouvir. O jejum não move Deus. O jejum nos move para perto dele. Você entende isso? Essas práticas tão simples. Há tantas outras disciplinas. Eu preciso cuidar mais de mim, cuidar do próximo, ser generoso. Tudo isso é disciplina espiritual. Mas se essas 3 primeiras que estamos propondo esse ano, leitura da palavra, oração e jejum, voltar a ser práticas na vida de cada um dos crentes dessa igreja, nós teremos um país melhor. Eu quero insistir para fechar, para orar. Mais uma vez, algo que eu bato a tecla várias vezes em anos eleitorais. Esse será um ano muito tenso para o Brasil, nas questões políticas. O que acabou de acontecer com a Venezuela, a gente sabe que é uma ditadura há muitos anos ali, que é terrível, mas não é bom para ninguém, não festeje isso. Não é bom quando um país precisa invadir outro país. Ok, era necessário dar um freio no Maduro, mas não é bom quando isso aconteça. Isso é ruim. Os países estão perdendo sua soberania. Estamos num tempo de conflitos. E não há só interesse pela paz e contra o tráfico de drogas, há interesses financeiros por trás disso. Há petróleo. O Brasil tem a floresta amazônica. O Brasil tem as terras raras. Eu não sei o que será desse mundo daqui para frente. Se a Rússia contou espaço para invadir a Ucrânia, a China pode muito bem querer invadir agora Hong Kong. A América pode querer invadir os países da América Latina. Quem garante? Ah, mas a ONU não garante mais nada. Mas, pastor, se tivesse que cumprir o que a Bíblia fala, se cumprirá. Ok, mas quem teremos que ser nós nesse momento? Voltando ao que Pedro perguntou, que Pedro fala na sua epístola, já que tudo isso vai acontecer, que tipo de pessoas devemos ser nessa hora? Pessoas que ouvem Deus.
Estou sem o smartphone hoje, mas aqui também está. Aqui tem muitas vozes nas redes sociais. Gente que entende do assunto. E gente que não entende. E faz de conta que entende. Mas principalmente gente que lucra muito. Muito. As redes sociais trouxeram uma abertura midiática que a gente clamava por ela, porque não ficava só na mão das grandes oligopólios de televisão, é verdade, mas trouxe muita confusão também. Porque todo mundo lucra com monetização de vídeo. Então tem muitas vozes sendo ditas. Algumas boas e muitas muito ruins. Vai ser difícil definir isso. Então, sabe o que eu preciso? Voltar a ouvir o Senhor. Então que você gaste menos tempo em rede social, menos tempo em disputa política esse ano. Eu sei que há pessoas em áreas específicas de mercado de trabalho que precisam estar inteirados de quem é jornalista, analista político, quem mexe com economia, quem mexe com negócio, tem que estar envolvido, tem que estar ali, eu sei disso. Mas, acima de tudo, você é representante do reino de Deus. Você precisa ouvir mais Deus. Deixa eu falar uma coisa contigo muito honestamente aqui. Duvide do que eu falo aqui. Duvide de mim. Não aceite facilmente o que eu digo. Vá para a palavra, vá para a oração e vá para o jejum. Senhor, o que aquele cara falou é verdade. Eu quero ouvir do Senhor. Eu não estou anulando a importância da pregação, ok? A voz dita na pregação do púlpito é como se fosse a voz de Deus falando. Mas o homem é homem. Eu sou uma carne. Eu posso falar coisas erradas também aqui. Eu posso me equivocar. Eu posso permitir que o meu egoísmo me domine. Eu falo o que eu quero falar. Então, em nome de Jesus, vamos orar juntos, orar sozinhos, orar. Ler a palavra e jejuar. Para dizer, Senhor, não deixa eu ser confundido. Porque o Senhor disse nos últimos dias, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Então, esse é um tempo do fim. Por isso, pedir para voltar para as primeiras obras é nos preparar para o fim, que é a volta do Senhor. Então, em nome de Jesus, querida igreja, comunidade evangélica de Mesquita, meu apelo como pastor de vocês, como quem tem a missão e a responsabilidade de ser voz para vocês é: voltem às primeiras obras. Voltem a ler a Bíblia. Voltem a orar mais tempo. Voltem a jejuar. E para isso, abram mais tempo de rede social. Gastem menos tempo com a internet. Gastem menos tempo com o noticiário. Por favor, eu imploro a vocês, humildemente, não entrem em guerra política esse ano. Satanás desviou a igreja do seu propósito, gente. Ah, mas pastor, tem que lutar. Lute pelo Espírito, não com ideologias. Não existe uma ideologia nesse mundo, de direita, de esquerda ou de centro, que represente plenamente o Evangelho. Não se engane com isso. Não existe. O Evangelho é de outra estrutura. O Evangelho é de outra essência, é de outra natureza, é de outro reino, não é daqui. Então, em nome de Jesus, eu imploro aos irmãos que vocês sejam boca de Deus. Mas para que isso se torne verdade, você precisa ouvir do próprio Deus. E você não vai ouvir Deus sem leitura da Bíblia, sem oração e sem jejum. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? O que nós orássemos nessa hora? Eu não sei você, mas toda essa palavra, para mim, está com um peso muito grande. Eu estou com temor e tremor aqui, no que eu estou falando. Seria uma hipocrisia dizer para você que para mim pregar é algo difícil. Eu prego desde 11 anos, desde 13 anos, como eu falei. Pregar para mim é fácil. Mas algumas vezes, algumas palavras me são pesadas demais, e essa é uma delas. Porque eu tenho consciência no meu espírito do que o Espírito quis falar quando nos chamou de volta às práticas de disciplinas espirituais. Estamos às portas de um tempo extremamente tenso para a humanidade. Então deixe as questões políticas para os políticos ou para os analistas políticos. Quer ser político? Vá ser analista político. Se prepare, entre. Aí Deus quer você lá dentro? Vá lá, seja a voz lá dentro. Pastor, você está mudando o seu ignorante? Não seja ignorante, entenda, mas antes de tudo, ouça Deus. Porque, meus amados irmãos, desde que essa
contenda lançada pelas redes sociais surgiu no mundo, já há um pouco mais de uma década, de forma mais forte. O mundo está se polarizando cada vez mais. Isso faz parte de um plano claro do inferno, que quando você divide, você controla mais fácil. Sempre foi assim com os tiranos. Eles dividem para controlar. E Satanás quer fazer de novo a mesma coisa. Então, em Cristo, teremos sabedoria para entender por qual caminho seguir. Amém? Se eu quero orar pela igreja nessa manhã. Estamos em um tempo tenso, Senhor. Muita coisa confusa está acontecendo no mundo afora. E nós não sabemos de fato o que acontece nos bastidores. Nós não sabemos das conversas nos corredores, nos salões, nos gabinetes, entre grandes líderes de potências mundiais e econômicas. Não sabemos que os grandes bilionários, arquibilionários do mundo conversam nas salas com os líderes mundiais, os acordos que são feitos. Não sabemos que de fato o sistema chamado de anticristo ou de besta, que já existe, está aí, está governando o mundo para um sistema cada vez mais iníquo, egoísta e pagão. Eu choro hoje, Senhor, por pastores que começaram bem seu ministério, mas me parece que foram captados por esse movimento, Senhor, e perderam a voz profética para se tornar defensores de A ou B. E o povo está confuso com isso tudo, Senhor. Então eu peço a você humildemente, Espírito Santo, não deixe eu me tornar uma pessoa arrogante, mas que eu continue dependente do Senhor. E que essa igreja, como comunidade de fé, como paróquia, plantada nesse lugar, se humilhe, se arrependa e volte às práticas, volte à leitura da palavra, volte à oração constante, Senhor, oração com súplicas, com intercessão, com ações de graças, oração com lágrimas. Volte a calejar os seus joelhos em oração, Senhor, pelas madrugadas. Volte a buscar a tua intimidade, Senhor, e para isso, em jejum, mortificando nossa própria carne, aquietando nossa alma, para que o nosso espírito ouça claramente o que o Espírito diz à igreja e às igrejas. Eu oro para que o Senhor levante entre nós esse avivamento de humilhação, arrependimento e quebrantamento, para que essa igreja seja uma luz no meio das trevas, uma resposta para esse tempo. É assim que oramos e cremos, em nome de Jesus. Você que concorda e pode agradecer o Senhor por essa palavra, você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Pastor Wellington, Pastor Hudson, por favor. Vou lá para os elementos da ceia. Temos quantos? Tem quantas bandeiras? São 4? Tem 4 aí? Pastor Fernando, Pastor Márcio também, por favor, me ajudem aqui. Vai cantar, Fernando? Então, mais algum pastor aqui, por favor. Pastor Aldo, pode ser? Por favor. Vamos orar pelos elementos da ceia. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão dizendo: esse é meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E o apóstolo Paulo recomenda: todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Pediu o pastor Aldo para orar abençoando os alimentos nessa hora, para servirmos a ceia do Senhor. Senhor, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de participarmos da tua mesa, Senhor. Consagramos aqui, Senhor, esses elementos, o pão que representa o teu corpo que foi entregue por nós, e o suco da uva, Senhor, que representa o teu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que nos religa ao Pai novamente. Te damos graças, Senhor, e que possamos, Senhor, lembrar, ó Deus, desse momento, todos os dias da nossa vida, a oportunidade que temos de participar da tua mesa. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Você vai receber os elementos da mão dos nossos diáconos. Aguardem para que todos participemos juntos. Se você ainda não é batizado nas águas, nossa recomendação é que não participe. Não é uma proibição, é uma recomendação. Aguarde batizar-se primeiro para entender e discernir o corpo de Cristo. Se está em comunhão, receba o elemento e aguarde para que todos participemos juntos. Amém?
cruz, teu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. E a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Cante, aleluia. Cantamos, cante com a igreja, aleluia. cante, igreja. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Vamos cantar, aleluia, igreja, igreja, cante. Cantamos, Só a igreja, cante, cante. O Cordeiro venceu. Só a igreja mais uma vez, suas vozes, cante. Todos juntos, vamos cantar, aleluia! Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre adorado é.
Amém. Aleluia. Antes de participarmos da ceia, deixa eu fazer algo aqui agora. Olhos fechados, cabeça curvada. Alguém entre nós que se afastou da comunhão do corpo de Cristo, que precisa voltar ao primeiro amor hoje. Alguém que se afastou da comunhão, que se reconciliar com o Senhor nessa hora, voltar a caminhar com o corpo de Cristo. Alguém que já caminhou no Evangelho e se afastou. Eu sei que você crê em Deus, nem deixou de ser filho, mas se afastou. Você quer se reconciliar hoje? Quer voltar para os braços do Pai? A gente quer orar por você. Se alguém voltando, levante a sua mão. Alguém que está voltando para a casa do Pai hoje, se reconciliando, estava afastado da igreja, quer voltar hoje. Se há, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém a quem o braço do Senhor se manifestou nessa manhã, diz: eu preciso voltar para casa, eu preciso me reconciliar, eu preciso começar de novo. Se alguém, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém que ainda não tomou decisão por Jesus, quer tomar isso hoje? Se alguém, levante a sua mão, que eu possa orar por você. Alguém? Amém. Pode se aproximar aqui, querido. Você pode vir aqui na frente, por favor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode vir aqui, por favor. Tudo bem? Nosso irmão Wilson está voltando para a comunhão do corpo de Cristo hoje. Estava afastado. Mas o jovem vindo também, ele vai esperar um pouquinho. Amém, glória a Deus. Em nome de Jesus. Chega mais aqui, vem cá. Tudo bem, cara? Qual é o teu nome? Luiz, estava afastado também. Ele caminhou hoje um tempo, se afastou. E Luiz também está voltando hoje. Vamos orar para esses dois irmãos. Pai, eu te agradeço pela vida do Luiz e do Wilson, que estão voltando ao primeiro amor hoje, Senhor. Se reconciliando contigo, fazendo um caminho de volta. Que eles hoje possam reconectar-se com o Senhor, Deus. Que aquilo que os fez se afastar do teu caminho seja totalmente vencido hoje, Deus. Que não haja mais nenhuma acusação do inferno contra eles. E que haja paz no coração deles. Que o Senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Nos recebe como filhos sempre que voltamos. Assim abençoamos nossos irmãos, assim, e abençoamos teus filhos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Wilson, do Luiz. Deus abençoe vocês. Amém? Conta com a gente, estamos juntos. Amém, Luiz? Cristiano. Amém? Deixa eu orar por vocês com mais calma ali. Se você puder tirar o pão assim, sem pegar ele na mão, segurando o próprio recipiente que protege. Amém? Dessa forma, sim. Ele tomou o pão dizendo: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam a mesma coisa. Como nós dizemos, o maior sentido da ceia, para além de comer o pão e o cálice, beber o cálice, é entender a partilha da nossa vida com o nosso irmão. Só faz sentido se eu puder, como Cristo, falar: esse é meu corpo que é dado por você. Como o sentido de corpo foi muito mal interpretado por alguns, dando impressão apenas na questão de corpo físico, dar o corpo para alguém como dar o sexo para o outro, infelizmente contaminaram isso, mas o corpo é a própria vida. Então, quando você dissesse: essa é a minha vida e eu dou por você. Só faz sentido comer esse pão se eu sou capaz de falar isso para alguém. Então troca esse pão com uma pessoa, pelo menos diga assim: essa é a minha vida e eu dou por você. Amém? Essa é a minha vida, Patrícia, eu dou por você, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo assim: Senhor, obrigado, porque pela graça eu faço parte do teu corpo. Comamos todos do pão. Após esse ato, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O sangue de Jesus nos deu o direito de sermos filhos. Então, somos irmãos aqui, todos são irmãos, de um único Pai, que nos ama incondicionalmente. E nenhum de nós tem direito de julgar um ou outro, mas amar e perdoar sempre. Amém? Então, quero que você, nesse momento, troque o seu cálice com não vamos tocar com muita gente por causa do horário, mas com algumas pessoas, pelo menos. Renove a sua aliança com alguns irmãos, por favor.
Glória a Deus. Amém. Que bom esse movimento de unidade, de comunhão. Renan, estamos juntos. Só para saber que estamos juntos aí. Estamos ligados no corpo, amém? Sei. Amém. Glória a Deus. Levante o cálice comigo agora sim, em nome de Jesus. E diga assim comigo: Senhor, pelo teu sangue, somos um. Bebamos todos do cálice, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos teu corpo, de sermos tua família. Podemos participar da comunhão, justificados por Cristo, Senhor. Que a paz de Cristo habite em nosso coração e traga conforto e relação íntima contigo todos os dias, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pelo prazer da ceia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quero convidar os irmãos que fizeram aniversário de segunda-feira até hoje e também aniversário de casamento. Alguém, por favor, se aproxime. Os aniversariantes da semana. Alguém? 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 Ah, Pastor Fernando, rapaz. Pastor Fernando. Pastor Fernando. Tem mais? Tem mais? Que bênção, olha só. Amém. Mais alguém, além dos irmãos que já estão aqui? Opa, Messias e Leia, Messias. 34 anos de casamento, essa união abençoada. Amém. Mais alguém, irmãos? Então estenda as suas mãos para cá. Vamos agradecer a Deus. Pai, engrandecemos o teu nome. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão completando mais uma primavera. Casal Messias e Leia estão aqui, Senhor, completando 34 anos dessa união feliz. Que o Senhor continue abençoando este casal, esta família. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. O diácono, chegou mais uma? Então vamos orar de novo? Irmão, vamos orar de novo. Mais alguém não, né? É seu nome? Lorena, vamos orar pela, quantos anos? 8, que bênção. Pai, em nome de Jesus, abençoamos também a Lorena, que o Senhor venha preparar o seu futuro, Senhor. Dê graça aos seus pais para criá-la no teu caminho, Senhor, de acordo com as tuas bênçãos, com a tua palavra, em nome de Jesus, abençoamos, amém. O diácono Márcio pede para que os pré-adolescentes, no final, venham até aqui à frente, que ele quer falar com vocês. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela primeira ceia deste ano, pelo primeiro culto de domingo. Que o Senhor nos abençoe ao longo de 2026, que possamos te adorar na beleza da sua santidade e ver, Senhor, os teus milagres acontecer nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Agora leva-nos em paz os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam? Está terminado. Graça e paz.